Risotomia dorsal seletiva. O que é esse procedimento? Quem precisa desse procedimento e no que ele consiste? Uma das perguntas mais comuns que fazem no consultório é sobre o procedimento chamado risotomia dorsal seletiva. As pessoas procuram muito a CDF para conversar sobre essa cirurgia porque a gente tem uma história de experiência nesse procedimento que começou com o meu aprendizado no Hospital das Clínicas lá para 2007, quando uma técnica diferente era realizada para pacientes com espasticidade. Então, o que é essa cirurgia? Vamos falar rapidamente sobre o que é a espasticidade e como é possível tratar o seu excesso. Lesões no sistema nervoso central promovem um endurecimento muscular involuntário que pode atrapalhar as atividades do cotidiano. Essa hipertonia muscular, que depende de velocidade e que desencadeia um arco reflexo involuntário, ela é chamada de espasticidade. A espasticidade está presente em pessoas que tiveram lesão no sistema nervoso central, seja na medula ou seja no encéfalo. Ela pode acometer membros inferiores, ela pode acometer membros superiores, ela pode ser generalizada. Para cada tipo, existem diferentes estratégias de tratamento. Muitas pessoas com espasticidade não precisam de tratamento, porque elas usam a espasticidade como parte do seu dia a dia. Por exemplo, um paciente com lesão medular e que ele perdeu os movimentos da perna, e ele foi com as terapias recuperando esses movimentos da perna e ele passou a ter uma espasticidade que deixa a perna dele mais dura. Essa pessoa, ela pode utilizar a espasticidade como um meio auxiliar para a marcha, para andar, para fazer atividades. Se você tratar essa espasticidade e tirá-la, às vezes a melhora na espasticidade não é uma melhora funcional, ou seja, você está tirando função de uma pessoa. Então, não é toda pessoa com espasticidade que precisa de tratamento. Para saber quem precisa de tratamento, quem não precisa, deve passar por um médico especialista, como um neurocirurgião funcional. Como que é o funcionamento da espasticidade no nosso corpo? Quando você tem uma lesão, então, acometendo o sistema nervoso central, a nossa medula, que conecta o cérebro aos membros, ela passa a funcionar de uma forma automática, sem um filtro cerebral. Qual o problema disso? Ela tem arcos reflexos segmentares que entram em reverberação, perpetuando uma contratura muscular involuntária. Então é muito comum pessoas com paralisia cerebral, pessoas que tiveram lesões cerebrais, pessoas que tiveram lesões na medula espinhal, terem contraturas musculares involuntárias. Na nossa medula, existem duas vias diferentes de informação. O nosso cérebro, quando ele manda um pacote de movimento para um membro, ele utiliza uma via chamada córtico-espinal. Então, o pacote motor é formulado no cérebro, essa informação vai percorrer uma rua, que é o caminho da medula espinhal, até chegar nos membros por essa raiz chamada raiz ventral, que é uma raiz anterior da medula. Essa raiz ventral vai fazer um movimento, seja com o braço, seja com a perna, com o pé. Esse movimento, ele segue essa via. Agora, a sensibilidade, a via sensitiva do corpo, é uma via oposta. Então a informação vem da perna, por exemplo, e vai em direção ao cérebro, percorrendo uma via diferente chamada espinotalâmica. A via espinotalâmica leva informações dos membros para o cérebro, seguindo por essa via posterior chamada de raiz dorsal. Na raiz dorsal, nós temos um cérebro no nervo aqui, um cérebro da raiz chamada gânglio da raiz dorsal, que é onde existem corpos celulares que guardam informações e fazem essa conectividade sensitiva indo para o nosso corpo. Essas duas vias distintas,
passam por dentro da medula espinhal, que é a grande rua de informações, que leva e traz informações do corpo para o nosso cérebro e do nosso cérebro para o nosso corpo. Num paciente, numa pessoa que está apresentando espasticidade, esta via segmentar está reverberante, ela está hiperativa porque ela perdeu um filtro, seja por uma lesão na medula, seja por uma lesão encefálica. O fato da medula estar superfuncionante faz com que uma contratura muscular não seja inibida pelo cérebro, promova um fechamento de um arco reflexo, então chega a uma sensibilidade, contrai o músculo, que leva a uma sensibilidade, que contrai o músculo e fica essa via reverberando, e o que se observa clinicamente é uma contratura muscular involuntária, ou o que chamamos de clonos, que é quando ou o pé fica batendo, ou a perna fica pulando, ou o braço fica pulando, isso chama clonos. O que é então a risotomia dorsal seletiva? É uma cirurgia que nós fazemos para diminuir essa perpetuação do reflexo segmentar na medula. Então, como é feita essa cirurgia? Para fazer uma risotomia dorsal seletiva, é necessário fazer uma abertura na medula. Então, a gente precisa pegar um acesso cirúrgico na coluna da pessoa, a gente faz uma incisão, tira esse ossinho da coluna que está protegendo o canal medular. Então eu retiro esse ossinho e aqui dentro da coluna vertebral, que é essa estrutura óssea, aqui dentro eu tenho a medula, que aqui está sendo representada no tamanho ampliado. Muito bem. Quando o cirurgião tem acesso a essa medula, ele faz uma dissecção dessas raízes dorsais, que são as raízes sensitivas, e com a ajuda de uma estimulação intraoperatória, monitorizada no computador, você estimula essas radículas que formam a raiz dorsal e cada uma tem um grau de resposta, que geralmente é anormal no paciente com espasticidade. Baseado na minha monitorização neurofisiológica, eu secciono, eu corto algumas dessas raízes que estão trabalhando em excesso. Com essa secção de raiz dorsal, eu consigo diminuir o arco reflexo segmentar da medula de uma forma seletiva, sem tirar função. Ou seja, as raízes motoras, que é o que mexe, faz nosso cérebro mexer a perna, fica preservada, e as raízes sensitivas, que trazem informação da perna para o cérebro, elas ficam preservadas também, porém em uma menor quantidade, porque no paciente com espasticidade ela está hiperfuncionante. Com essa cirurgia, eu consigo reduzir a espasticidade e preservar função. Quem que se beneficia de uma cirurgia de risotomia dorsal seletiva? Crianças com paralisia cerebral e que têm espasticidade importante, prejudicando a marcha. Então, aquela criança que anda na pontinha de pé, que anda cruzando as perninhas, que está com dificuldade para mexer as pernas por uma hipertonia involuntária, essas crianças podem sim se beneficiar dessa cirurgia chamada risotomia dorsal seletiva, que é uma cirurgia pouco invasiva e muito efetiva neurologicamente.